Tinha um cara lá no meu antigo trabalho que era muito legal de observar a maneira que ele agia com as pessoas, porque ele era um cara mais velho do que o resto da galera. Só para você entender, ele tinha mais ou menos ali entre 38, 39, 40 anos, e o resto da galera era bem mais nova, papo de 30, 25. Então, assim, ele devia ser uns 15 anos, né, mais velho do que a pessoa mais nova, e dependendo do caso, uns 18 anos, 20 anos de diferença. Então, assim, era uma diferença bem grande, né? E como ele já estava lá na empresa há bastante tempo, ele já estava lá na empresa há praticamente 10 anos, e lá tinha uma rotatividade muito alta. Então, você ficar 10 anos numa empresa que tem uma rotatividade muito alta é praticamente um recorde, né? O cara tá ali totalmente deslocado, todo mundo com 1 ano de casa, 2 anos, e ele com praticamente 10. E aí, cara, ele tinha uma característica que era muito interessante. Ele já estava lá há muito tempo, ele já estava num cargo muito mais alto do que praticamente todo mundo, só que, digamos assim, ele não estava nem aí para o que as pessoas faziam. Então, por exemplo, quando o gerente saía da sala, teoricamente, esse meu colega tinha que assumir uma postura de liderança, né? Mas ele não estava nem aí, ele ficava na dele o tempo todo. E eu, como era novinho nessa época, entrei nessa empresa com 22 anos, se eu não me engano, eu não entendia direito, né? Por que ele agia daquela maneira, por que ele era tão caladão, tão fechado, tão na dele. Só que era meio que um paradoxo, porque ele não puxava assunto com as pessoas. Era muito raro mesmo. Geralmente ele puxava quando ele precisava de alguma ajuda, assim, alguma dica lá no trabalho, dica de trabalho mesmo, né? Resolver algum problema. Mas ele não era um cara fechadão. Se você falasse com ele, se você puxasse assunto com ele, ele falava contigo. Só que ele não, digamos assim, ele não tinha a iniciativa de falar com as pessoas. E aí, cara, quando você para observar esse tipo de comportamento, você vê que é um comportamento de pessoas inteligentes, sabe? Ele não ficava arrumando sarna para se coçar, ele não ficava, digamos assim, procurando problema. Se você fosse falar com ele, beleza, mas se você não fosse também, ele não falava contigo, ele não ficava procurando, sabe? Da mesma maneira que ele não ia falar com ninguém, se não fossem falar com ele, por ele estava tranquilo. Ele não ficava se expondo de graça. Por outro lado, tem pessoas que fazem mais ou menos que nem o meu pai. Cara, o meu pai simplesmente não consegue ficar calado. Ele quer falar em todas as circunstâncias. Ele simplesmente não consegue ficar calado. Teve até uma história que eu achei muito icônica, né? Que representa muito bem o que é uma pessoa que não consegue ficar calada. Eu me lembro que eu tinha comprado um ventiladorzinho, né? Desses ventiladores que você coloca em cima de uma cadeira para ventilar o ambiente, né? E aí ele entrou lá em casa e viu o ventilador e falou assim: da próxima vez não compra dessa marca não, que essa marca não presta. Aí eu fiquei olhando pra cara dele do tipo: cara, o que você tem a ver com isso? Quem comprou o ventilador fui eu, foi com o meu dinheiro. O que você tem a ver com a marca do meu ventilador, sendo que você tá dentro da minha casa, sabe? Um negócio assim, totalmente sem sentido, né? E uma pessoa que tenha um mínimo de bom senso sabe que isso não se faz. Então, por exemplo, se você entrar na casa de alguém e a casa da pessoa estiver desarrumada, ou sei lá, se a casa for uma casa muito humilde, você não vai chegar lá e falar na cara da pessoa que ela é pobre, que ela deveria comprar móveis novos ou alguma coisa assim, sabe? Se ela tiver uma televisão antiga, cara, é porque ela quer ter essa televisão antiga ou porque ela não tem dinheiro para comprar. Então, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas são inconvenientes porque elas não conseguem ficar com a língua dentro da boca. Era só uma questão de ficar com a língua dentro da boca. Mas não, a pessoa quer falar, é o tipo de pessoa que quer estar no centro das atenções o tempo todo. Só que ela não entende que está sendo extremamente inconveniente, né? Então o ponto aqui é o seguinte: a linha entre o silêncio e falar demais é muito tênue. Às vezes você até não fala muito, mas quando você fala, você acaba soltando um comentário totalmente infeliz. Então, assim, muito cuidado com essa linha, cara. A linha entre o silêncio e falar demais é muito tênue, muito tênue. Se você tiver meio em dúvida se fala ou não, cara,
aprende a ficar em silêncio e aprende a observar a situação. Vale muito a pena você ficar calado, aprender a observar. Tem até uma frase que o Eduardo Marinho fala muito, né? Meio que o slogan dele, que é observar e absorver. É isso, cara. Observa e absorve. E aí depois, se você tiver alguma coisa a acrescentar, você acrescenta. Outro ponto muito importante. A pessoa pediu a sua contribuição na conversa. Se ela não pediu, não contribua. Não contribua. É muito melhor você ficar na sua do que tomar um fora ou as pessoas olharem torto pra você porque você foi entrão, porque você foi inconveniente. Eu também não estou dizendo aqui que é fácil você ter esse equilíbrio, não. É muito difícil. Isso daí é um treino diário. Todo dia você tem que treinar, tem que aprender a manter a língua dentro da boca e saber que vale muito mais a pena você ficar calado, não se expor, do que se expor à toa, de maneira totalmente desnecessária. Tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito e que eu acho que exemplifica totalmente o que eu estou falando aqui. Só fale quando você for melhorar o silêncio. Que frase impactante, né? Se você gravar essa frase, você vai ver que ela faz sentido em muitos momentos da vida. Eu vou até repetir. Só fale quando você for melhorar o silêncio. Ou seja, se você não tiver nada de bom para dizer, cala a boca. É muito melhor você calar a boca do que ficar se estressando. As pessoas se queimam porque elas falam demais. Se você aprender o momento certo de falar e o momento certo de ficar em silêncio, cara, acabou. Acabou. Você não se torna uma... Você não vai ser mais uma pessoa inconveniente. Muitas vezes as pessoas são inconvenientes porque elas não sabem o momento certo de calar a boca, elas não sabem dosar o silêncio e o momento de falar. Para encerrar, eu queria contar uma história aqui, é uma história que talvez alguns de vocês já conheçam, mas a história é a seguinte, é a história do discípulo e do mestre. Tinha o discípulo e o mestre, aí o discípulo virou para o mestre e falou assim: mestre, qual é o segredo da felicidade? Aí o mestre virou para ele e falou: não discutir com idiotas. Aí o discípulo virou para ele e falou: eu não acho que esse seja o segredo da felicidade. Aí o mestre virou para ele e falou: é, meu filho, você tem toda a razão.